Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo outro vídeo para vocês. Hoje eu queria falar um pouco a respeito do déficit fiscal. É um tema que aqui no Brasil a gente sofre bastante com isso há muito tempo já, né? Não é de hoje que a gente tem déficit fiscal, mas eu queria falar um pouco dos problemas que isso pode trazer pra gente, do porquê que isso é uma coisa ruim para nossa economia e citar alguns cenários que o governo pode fazer, algumas coisas que ele pode fazer para poder resolver esse problema. E no final das contas, só tem uma delas que é boa, que é reduzir gasto público, nenhuma outra presta, mas eu vou abordar todos os cenários possíveis aqui. Primeiro vamos entender o que é o déficit público, né? É uma coisa bem simples na verdade, é simplesmente o Estado gastando mais do que ele consegue arrecadar. Então ele arrecada, sei lá, acho que 3 trilhões por ano atualmente. Cara, é muito absurdo isso. 3 trilhões por ano, mais ou menos, e ele está gastando mais do que isso. Então o governo, para poder financiar a saúde, a educação, essas coisas, para ele poder financiar os privilégios políticos, que é o motivo real pelo qual existem impostos, tá? Então, para poder sustentar tudo isso, ele está gastando mais do que ele arrecada. E com isso tem alguns cenários do que pode acontecer, beleza? Então, um dos cenários possíveis é o Estado não pagar a dívida. Então, ele não paga as coisas que ele tinha que pagar e simplesmente dá o calote. Isso seria terrível para o país, tá? Isso rebaixaria a nota de crédito do país, se tornaria um lugar que não vale a pena investir. Assim, muitos já acham isso hoje do Brasil, né? Mas se ele dá um calote desse, a coisa fica bastante feia. A economia ela correria um sério risco se isso acontecesse. Eu acho muito difícil esse cenário acontecer. Os estados eles têm jeitos melhores de sair disso. Não necessariamente significa que é um jeito que fode menos a economia. São coisas terríveis que acontecem em decorrência disso. E é justamente por isso que é um grande problema esse déficit fiscal. Então o primeiro cenário seria esse do governo ele dar o calote nas dívidas dele. Nada desejável. O segundo cenário, que é o que a gente está vivendo mais hoje, é o cenário em que o Estado ele tenta aumentar os impostos. Então ele aumenta os impostos, coloca mais impostos e mais coisas na tentativa de arrecadar mais. Só que o Brasil ele já está bem no limite, né? Não tem mais muito espaço para arrecadação. Então, por causa disso, abriu aquela onda de memes contra o Haddad. Aquilo foi orgânico, aquilo foi uma resposta da sociedade em relação, cara, a gente não aguenta mais, chega. Pô, bota o pé no freio aí, a gente não aguenta mais pagar impostos. Então, a segunda coisa que o Estado pode fazer, né, é justamente isso, aumentar esses impostos na tentativa de arrecadar mais. Isso entra num problema também, que é a curva de Laffer. Então, chega um momento em que, mesmo você aumentando os impostos, você começa a arrecadar menos, porque você sufocou tanto as atividades produtivas que elas deixaram de valer a pena. E agora menos coisas estão sendo produzidas do que antes. E você consegue arrecadar menos dinheiro do que você arrecadava antes em uma economia mais produtiva. Então, existe um limite do quanto o Estado ele pode aumentar essa arrecadação. Então, esse cenário é terrível pra gente, que tem que pagar cada vez mais impostos, que cada vez mais dinheiro fica sendo enviado para esses parasitas. Então, também é um cenário terrível. Uma coisa também que ele pode fazer ele pode cortar os gastos. É uma coisa que esse governo ele tem falado sobre, mas ele claramente ele não quer executar esse tipo de coisa, né? É pior para eles, né? Eles não querem cortar os privilégios dele. Obviamente eles não vão cortar isso. Eles vão cortar os direitos que os socialistas adoram dizer que eles têm. Então, a primeira coisa que vai ser cortada nesse cenário aí, se o governo tiver interesse em cortar os gastos, né? São coisas nesse sentido. O INSS hoje ele também é uma bomba. Essa coisa ela vai precisar ser reformada de novo. E eu não vejo um cenário onde isso aí vai resultar numa coisa boa. O INSS um dia ele inevitavelmente ele sozinho vai consumir todo o dinheiro que o Estado arrecada. Então isso é uma bomba relógio, isso é um outro problema que precisa ser
sanado urgentemente, né? Então, se eles forem cortar gastos, eles vão cortar esse tipo de coisa. Resolver a questão do INSS, que vai foder todo mundo que paga essa porra, resumidamente. Não tem cenário em que isso vai dar uma coisa boa. Certo? O Estado ele pode também financiar a própria dívida, com mais dívida ainda, que obviamente também não é sustentável e vai piorar o problema a longo prazo, né? Então ele pode emitir mais títulos do Tesouro, com altas rentabilidades, com, sei lá, esses IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, esse tipo de coisa. Então, ele pode, para poder conseguir recursos para agora, ele pode se endividar mais ainda, o que é terrível pro futuro. Por isso que, inclusive, no vídeo anterior eu falei sobre isso. Falei como que isso é um ciclo vicioso, como que isso não se sustenta na economia. E, por fim, o cenário que é o que provavelmente vai acontecer, que é o de emissão de moeda. Então, o Estado está gastando mais do que ele arrecada, ele simplesmente emite a diferença para poder arcar com essas dívidas. Mas daí ele está passando um imposto inflacionário, né? Então, todo mundo que tem dinheiro, aquele dinheiro agora ele vale menos do que ele valia antes. Então, de alguma forma, isso é um imposto também. Você está perdendo recursos para o Estado, certo? Então, de alguma forma, isso é um imposto também. E isso preocupa bastante, porque hoje a gente tem o Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, mas a gente sabe que em breve quem vai assumir é o Gabriel Galípolo, e ele, academicamente, ele tem uma proximidade com a teoria monetária moderna, que é basicamente a ideia de que você emitir moeda não vai gerar inflação, assim, que tem meios de você controlar isso, e que isso, na verdade, é uma coisa boa, é um keynesianismo moderno, né? Então, é o que provavelmente, numa situação onde essa dívida ela cresça muito, o que vai acontecer é o Estado ele vai emitir essa diferença e vai passar isso em forma de inflação para as pessoas. Então, no final das contas, em todos os cenários, a gente se ferra. A gente vai ter que dar mais recurso para esses caras, para eles poderem ficar andando de jatinho, para poder comer lagosta, para poder ter auxílio paletó, todo esse tipo de merda, todo esse tipo de privilégio. A gente vai ter que pagar mais impostos para que esses caras eles tenham isso. Que esse é o real objetivo dos impostos, tá? Então muita gente acha que os impostos eles servem para financiar a saúde, para financiar a educação, essas porras. Cara, isso daí é nada mais uma forma de te manter na corda ali, sabe? Uma forma de trazer um agrado ali pra pessoa que tá sob esse regime. Então, o objetivo real não é esse. Isso é só pra você ficar de boinha aí, pra você não virar um cão que morde os seus donos. Resumidamente, é isso. E, cara, um ponto interessante a se trazer aqui também, uma reflexão, é por que nos Estados Unidos, que também tem déficit, as coisas não parecem tão preocupantes quanto aqui. A verdade é que é, sim, muito preocupante a situação nos Estados Unidos também. A questão é que lá é uma economia muito mais desenvolvida. Então, os Estados Unidos eles têm uma produtividade muito sólida, eles são um país extremamente produtivo. Então, esse problema ele existe lá e ele vai impactar lá em algum momento. Lá também não é sustentável você ter déficit infinito. Qualquer país do mundo que for ter déficit infinito, em algum momento você vai chegar no estágio de hiperinflação. E eu até acredito que o dólar um dia ele vai acabar também, assim como todas as outras moedas fiduciárias, o destino delas é valer zero. Então isso vai acontecer com o dólar também, só que vai demorar muito mais, pelo fato de o dólar ser uma moeda mundial, pelo fato da moeda dos Estados Unidos ser extremamente sólida, pertence a uma economia sólida, altamente produtiva. Então, por mais que lá tenha déficit, pra gente, o nosso déficit, mesmo que ele seja menor, ele acaba sendo mais preocupante, porque a gente não tem essa mesma resistência, essa mesma solidez econômica que os Estados Unidos têm. A gente não tem uma moeda forte, a gente não tem uma economia extremamente produtiva e industrializada. Então, a gente sofre mais os impactos de um déficit fiscal do que os Estados Unidos. E galera, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa aqui no comentário o que você achou, se você concorda com isso, se você discorda. Deixa o like aí também, por favor, se inscreve no canal. É isso aí, valeu, falou!